um vídeo, indo pra trás que eu acho que eu estou muito perto da câmera. Oizinhos, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal maravilhoso e a mais um Crentez. Uhul, vocês estão vendo que tá meio que saindo um a cada mês? Não, tipo, não sei, enfim, tô tentando fazer bastante. Eu sei que vocês gostam desse quadro e eu também, que é muito maravilhoso falar sobre Jesus e desmistificar uma mentirada que a galera colocou aí em relação a ser crente, a amar Jesus e principalmente em relação à Bíblia, né? Se você é novo aqui no canal, você não sabe, esse é o quadro Crentez. Tem uma playlist inteira já com os outros vídeos que eu respondi as perguntas de vocês em relação à Bíblia, a vida com Jesus. E você pode assistir os outros, assistir esse, fazer uma maratona aí. E aos pouquinhos tirando as suas dúvidas em relação ao evangelho. Eu não sou ninguém, eu não estudei teologia, tudo que eu respondo pra vocês é de acordo com as coisas que eu já aprendi até aqui e principalmente com o estudo da palavra de Deus. E eu sou cristã e eu creio que essa é a palavra de Deus e que, portanto, ela é verdade absoluta. Já falei sobre veracidade da Bíblia em outro Crentez, vai lá dar uma olhada. Já falei sobre se a Bíblia foi mudada com o tempo, já falei sobre julgo desigual no casamento e no relacionamento. Já falei sobre muita coisa, então vai dar uma olhadinha. E se você quiser mandar a sua dúvida pro próximo Crentez, me segue no Instagram, que é lá que vocês me mandam as perguntas e eu respondo daí aqui em vídeo. Belezura? Então me segue no Instagram, se inscreve nesse canal aqui, se inscreve no canal de vlogs, que agora em abril tá tendo Veda por lá, vídeo todos os dias, então corre lá se inscrever pra não perder nadinha. E que mais, Brasil? Me segue no Instagram, deixa seu like, se inscreve, assiste os anúncios, é isso. E eu começo com uma pergunta que não é sobre a Bíblia, mas que vocês me fazem muito, que é qual é a minha igreja. E que eu mudei de igreja, eu era da comunidade evangélica de Maringá, me converti lá, conheci Jesus lá e tal, mas eu tive um direcionamento de Deus esse ano de mudar de igreja, ir pra IPI, que é a primeira igreja presbiteriana independente de Maringá. E foi uma decisão que eu tomei a partir de muita oração, de direcionamento mesmo de Deus. E hoje eu sou da presbiteriana, mas sempre serei pentecostal, que a comunidade é pentecostal. Em uma rotina atribulada, como conciliar a leitura da Bíblia com outras leituras? Isso de leitura da Bíblia, gente, dentro da rotina, é meio complicado mesmo, principalmente a partir do momento que você começa a ter mais e mais compromissos. Hoje eu trabalho em casa, mas eu tenho muita demanda de serviço, graças a Deus. Eu posto muita coisa aqui no canal, no Instagram, tenho um canal de vlogs. Estou envolvida agora em 1001 ministérios dentro da igreja, então tem muita coisa na minha rotina. Eu leio livros também, livros que não são cristãos, vocês sabem, eu amo. E eu preciso ler a Bíblia todos os dias, eu leio a Bíblia todos os dias. E eu já contei pra vocês algumas vezes, eu criei o hábito, a rotina de ler a Bíblia em alguns certos momentos. Tem vários dias eu não faço direitinho, eu faço tipo em outros horários ou somente em um momento do dia, mas eu leio a Bíblia, a palavra de Deus todos os dias. Assim que eu acordo, depois do almoço e antes de dormir, ou então assim no final da tarde. É uma forma que eu criei que se encaixou com a minha agenda. Confesso pra vocês que no final da tarde eu quase nunca tenho conseguido ler mais, porque agora eu tô com compromissos à noite, então eu tento ler antes de dormir ou então fica mesmo só depois do almoço e a hora que eu acordo. Mas a minha dica pra vocês é que vocês criem um compromisso, como se fosse um compromisso saindo de casa com outra pessoa, você criar esse compromisso com Deus. Por exemplo, todos os dias eu vou acordar 30 minutos antes pra ler a Bíblia, ou então vou subir pra dormir, vou pro meu quarto pra dormir 30 minutos antes do que o normal pra que eu leia a Bíblia e tenha esse momento com Deus. Cara, é impossível você manter uma relação forte, um relacionamento profundo com Deus sem ler a palavra dele. Muitas vezes a gente fala, Deus tá em silêncio, Deus não fala comigo, mas qual foi a última vez que você abriu a Bíblia? Na Bíblia, Deus fala com a gente. Então é muito importante, é indispensável que todo cristão leia a Bíblia. Tem Bíblia no celular também. Eu não gosto de ler pelo celular, mas que eu sou old school, mas se você gostar não tem problema, mas tenha uma Bíblia em casa. Desenvolva esse hábito, essa rotina. Tem um vídeo que eu fiz aqui no canal que fala só sobre como ler a Bíblia, então procura lá, Vitória 12, como ler a Bíblia. Mas enfim, a minha recomendação é que você faça um compromisso com Deus, assim como você tem com qualquer outra coisa na sua vida. Sua opinião sobre tatuagem e Deus. Eu já falei sobre isso também, mas eu vou falar mais uma vez. Tem um vídeo que eu falo sobre as minhas tatuagens, tenho 3,
E muita gente tem essa dúvida de achar que tatuagem é pecado, e pode ser sim pecado em algumas situações, mas no geral não é regra. Muita gente acredita que seja por conta daquela passagem de Levíticos, eu acho que é Levíticos 18, não me lembro agora, eu vou colocar aqui pra vocês. Aqui, Levíticos 19, olha, abri na página. Levíticos 19. É que na minha tradução tá escrito de outra forma. Na minha tradução tá: quando chorarem a morte de alguém, não se cortem e nem façam marcas no corpo. Eu sou o Senhor. Mas em outras traduções, essa parte de não façam marcas no corpo está como não faça tatuagem. Aqui vocês podem perceber que dentro desse contexto da lei, da Torá, a não fazer marcas no corpo está relacionada a rituais de morte. E a não ser que então que você esteja fazendo uma tatuagem em rituais de morte, brincadeira. Não tem como Jesus ter falado de tatuagem, sendo que naquela época isso não existia. E esse então é o único versículo que se enquadra no que a gente tem hoje como a tatuagem. A verdade é que não podemos ser idólatras em absolutamente nada na nossa vida, e muitas vezes a tatuagem acaba virando idolatria na vida de algumas pessoas. Não sei se é o seu caso, mas se você estiver tendo um relacionamento com a tatuagem que vai ferir o seu relacionamento com Deus, ela é sim pecado. Tudo que a gente, na nossa vida, tomar o lugar de Deus é pecado, porque o primeiro mandamento é que a gente ame a Deus acima de todas as coisas. Então, se você tá colocando a tatuagem na frente disso, se você só pensa nisso, se você acha que a sua identidade, quem você é, vão ser transformadas através de uma tatuagem, aí sim é pecado. Assim como, por exemplo, se você estiver tatuando algo que vá contra a palavra de Deus, como demônios, figuras, sei lá, que vão contra a palavra, frases que vão contra a palavra de Deus, imoralidade sexual, imoralidade, sei lá, coisa sobre roubo. Entende? Você tatuar algo que diz respeite a Deus, você tatuar algo sobre, sei lá, o dinheiro ser maravilhoso, um demônio, tatuar uma bruxa, tatuar uma fada, tatuar... Entende o que eu tô querendo dizer? Você tatuar algo que vai contra a palavra de Deus. O cristão, nós precisamos andar de acordo com a palavra de Deus. Eu tenho tatuagem e tenho vontade de fazer outras. Tem um vídeo do Rodolfo Abrantes, ele é todo tatuado, em que ele fala que Deus mandou ele parar de se tatuar. E aí, nesse caso, beleza também. Porque ele conta que a tatuagem tava tomando um espaço na vida dele que não era mais o que Deus queria. Além disso, temos outras dois outros momentos em que tatuagem se torna pecado. Quando a sua igreja não permite, quando a doutrina da igreja não permite que você se tatue, porque a igreja tem que ser uma autoridade na nossa vida e nós devemos obedecer às doutrinas das nossas igrejas, e isso não é algo que fere a palavra de Deus. Vocês falar que não pode fazer tatuagem não fere a palavra de Deus, não tem problema com isso, entendeu? Você não vai estar indo contra a palavra se você dizer não pode fazer tatuagem, assim como se você dizer que pode fazer tatuagem. Entende que é uma coisa circunstancial? Nesse caso, se na sua igreja a doutrina vai contra a tatuagem, não faça tatuagem. E também se alguma autoridade sobre a sua vida não quiser que você faça tatuagem, como por exemplo, os seus pais, a sua família, alguém de autoridade perto de você, talvez o seu marido, a sua esposa, alguém que tem autoridade sobre a sua vida perante Deus, não acreditar que você deva fazer tatuagem, aí se torna pecado também. Porque tudo que vai gerar conflito, intriga, tudo isso fere a palavra de Deus e a vontade dele pra nossa vida. Pela Bíblia, é errado se masturbar? E, gente, as pessoas ficaram muito em choque esses tempos que eu falei sobre isso no Instagram. E sim, é pecado se masturbar. Isso porque o sexo foi feito pra duas pessoas, pro cônjuge e pra cônjuge, pro marido e pra esposa. Sexo envolve duas pessoas e essas duas pessoas no ato sexual se tornam casadas perante a Deus, porque é uma ligação muito íntima, muito forte, uma ligação de aliança de sangue que Deus determinou que devemos fazê-la somente debaixo de uma aliança divina matrimonial. Eu vou fazer um vídeo falando sobre sexo antes do casamento, pra gente falar melhor sobre isso. Mas no quesito masturbação, o prazer sexual, ele não foi feito para que seja fora do seu casamento ou individual. A palavra nos diz que o corpo da mulher é feito para o seu marido e o corpo do marido é feito para a sua esposa. Portanto, se você tá tendo prazer sexual sozinha, você está sendo egoísta com o seu esposo. No caso meu, por exemplo, que eu não sou casada, nem namoro, também configura como pecado, porque continua sendo um ato único, um ato de uma pessoa pelo puro prazer. E
sexo pelo sexo, somente pelo prazer, é pecado. Porque o sexo é instituído para o casamento porque envolve amor, ligação, segurança. E a partir do momento que você quer o prazer pelo prazer, isso não tem propósito, não tem a mão de Deus no meio, fere o coração do Senhor. Além disso, quando você tá se masturbando, por exemplo, um adolescente, em quem você pensa quando você tá se masturbando? Você pensa no abacaxi? Acho que não. Também, se pensasse, também seria outro problema. Mas você tá pensando no corpo de outra pessoa. E o corpo de outra pessoa não é seu. O único corpo do mundo que será seu, além do seu mesmo, é o da sua esposa. E a partir do momento que você se casar, né, ou do seu esposo, a partir do momento que você se casar, o seu corpo não é mais seu, ele é da sua esposa, ou do seu esposo, e do seu esposo é seu. Então, nada é pelo puro prazer, pela pura vontade de ter ali um orgasmo. A partir do momento, então, que você tá provocando prazer em você, pensando em outra pessoa, você tá usufruindo de algo que não é seu e você tá vendo aquela pessoa como um objeto, como uma fonte de prazer, e não é isso que nós somos perante a palavra de Deus. Somos seres humanos amados pelo Criador e Ele não quer que a gente se use como um objeto, assim como a pornografia. Além da pornografia ser uma indústria nojenta que maltrata as mulheres, estupra, violenta, acaba com a mentalidade dessas mulheres, com a saúde mental delas, é uma violação do corpo do outro. A gente não tem direito sobre o corpo do outro. É a mesma coisa que um abuso físico, você estar pensando numa pessoa enquanto você se dá prazer, entende? Eu sei que é um assunto complicado e que pela carne a gente quer fazer. Eu tive muito problema com masturbação na minha adolescência e um pouco mais quando eu era mais velha, mas graças a Deus hoje eu sou liberta disso. E quanto mais a gente se enche de Jesus, menos a gente quer ter esses tipos de atos, porque a gente pensa que, cara, você acha que Jesus vai achar legal? Tipo, imagina a sua situação. Você tá aí fazendo isso aí. Jesus tá vendo que ele tá com a gente o tempo todo. Você acha que ele vai estar feliz dando risada ou ele vai estar envergonhado? E eu não quero fazer com que Jesus sinta nada que não seja amor, alegria e orgulho de mim. Eu quero que ele se alegre comigo e não que ele se entristeça com os meus atos. E a partir do momento que a gente começa a mudar os nossos atos pra agradar Jesus, a gente entendeu o cristianismo, entende? Não é sobre a lei, não é tipo não pode, não pode, não pode. É eu amo a Deus mais do que todas as coisas, portanto as minhas vontades já não me importam mais. É tipo isso. E eu sei que parece, ai, coitadinha, ela não pode fazer nada. E não é isso, eu sou livre, eu sou completamente liberta. Não existe uma vontade na minha carne, na minha vida, que eu sofro por ter deixado por conta de Jesus. Porque olhar pra Ele e amá-lo é muito melhor do que qualquer prazer momentâneo. Sem contar que depois que acaba o prazer ali, você tem o orgasmo, a sensação de sujeira e de vergonha é muito grande. Eu tenho certeza que até pra quem não é cristão, alguma sensação ruim vem depois. Porque é muito tipo... Repara, não é de Deus isso e tá tudo bem viver sem. E a partir do momento que a gente for casada, a gente pode aí se divertir com o nosso amor, e aí é pra isso que o sexo existe, pra que duas pessoas sejam felizes e sintam prazer juntas, debaixo de uma aliança matrimonial permitida pelo Senhor. E uma outra pergunta é como você lida com a falta de sexo, e eu respondo com a mesma coisa que eu falei agora na última pergunta. É óbvio que eu sinto falta e eu sinto vontade, mas eu sei que vai ser muito melhor quando eu estiver fazendo com o meu marido do que qualquer outra vez que eu tive na minha vida. Eu tenho plena consciência de que existe um motivo do sexo ter sido instituído para o casamento. Deus não fez isso porque Ele é malvado e não quer que a gente transe. Não é isso. É porque Ele sabe as consequências que isso dá na nossa vida de ter feito antes. Eu sei as consequências que tiveram na minha vida por conta disso. A perversão na minha cabeça, o olhar sujo que eu tive com tantas pessoas, o jeito de me referir a outros seres humanos, a outros filhos de Deus. Tem muita coisa, cara. É um assunto muito abrangente que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Hoje eu lido completamente bem com isso porque saiu da minha cabeça a perversão sexual da vontade do puro prazer. Por exemplo, preciso fazer sexo porque eu preciso. Não, quando eu sei que quando eu for fazer de verdade agora daqui pra frente, vai ser com uma pessoa que eu amo muito e que eu vou ter um relacionamento mais importante, mais saudável da minha vida, sabe? Então eu tenho muita esperança nisso e eu fico tranquila ao pensar que eu abri mão disso hoje, porque o prazer pelo prazer não me importa. Eu caminho por propósitos hoje e o meu propósito envolve agradar a Deus e eu não quero fazer nada que não o agrade. Então é sussa, sabe?
se eu não casar, eu nunca mais vou transar e eu fico de boa com isso também, porque eu sei que quem me supre de verdade é Jesus e não os prazeres da minha carne. Você faz devocional? Se sim, como? Sim! E o devocional, gente, consiste basicamente em ter um momento de devoção a Deus, de estar com Ele, que é ler a Bíblia, como eu falei pra vocês no começo do vídeo. É ter um momento com Ele. Tem várias pessoas que fazem de jeitos diferentes, é super legal isso. Tem livrinhos que tem tarefas diárias pra te desenvolver a pensar e a criar esse relacionamento com Deus. É muito legal, tem vários. Tem aquela Uma Vida com Propósitos, tem o Spurgeon, tem vários livros, várias opções pra gente fazer devocional. Eu gosto de fazer somente com a palavra de Deus mesmo. Eu leio, anoto aquilo que eu entendi. Eu, às vezes, oro perguntando as coisas que eu não entendi. Eu oro depois sobre o meu dia, sobre a palavra. Enfim, é o meu momento com Deus, é o meu momento de devocional. Eu gosto de sempre estar lendo algum livro cristão, então às vezes eu leio nesse período, às vezes não também. É livre, assim, é um momento meu com Deus. É isso que eu entendo como devocional. Você acha que a roupa que nós usamos pode nos distanciar de Deus? Romanos 8:35. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as escrituras, pula pro 37. Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Eu tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente e nem o futuro. Ou seja, nada pode nos distanciar do amor de Deus. Nem as nossas atitudes, nem os nossos comportamentos, nem os nossos relacionamentos, nem as nossas roupas. Mas, depois que a gente entende o amor cristão, que nós devemos amar o nosso próximo, a gente entende que algumas coisas precisam mudar. E se a gente vai usar uma roupa que pode fazer com que o meu irmão peque em pensamento, que ele me deseje ou algo do tipo, porque olhar para o outro e o desejá-lo é um pecado, que não somos desejáveis, não somos pedaços de carne. Se eu acho que a minha roupa vai fazer alguém pecar, é melhor que eu não use. Nós temos que ser fortes, nós temos que amar e agir por aqueles que são novos na fé. Acho que isso daí fala em Romanos 14 ou é 12. Aceitem entre vocês quem é fraco na fé sem criticar as opiniões. Se vivemos é para o Senhor que vivemos e se morremos também é para o Senhor que morremos. Então, tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor. E assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Ou seja, se a gente está tendo uma atitude que está fazendo com que o outro peque, seja em qualquer coisa possível, principalmente em roupas, decote, sei lá, enfim, a gente não precisa ter, sabe? Além da gente saber agora que a partir do momento que somos de Jesus, o nosso corpo não é o nosso valor, não o nosso rosto, o nosso cabelo, nada disso é o nosso valor. O nosso valor tá em Jesus, tá na cruz, e por isso nós não precisamos mais usar algumas roupas, sabe? Antes eu era de boa com isso, tipo, meu corpo é magrinho, eu falava, meu, o que meu corpo vai fazer alguém pecar? Mas eu penso que não é nem isso também, sabe? É tipo, meu, pra quê? Pra que eu vou usar uma mini saia ou então super decote? Porque tem coisas que a gente não precisa mais, sabe? Tem coisas que eu acho que a gente precisa se diferenciar em algumas coisas. E a moda cristã é uma moda muito linda. Vocês podem olhar meus looks lá no Instagram, que eu sou muito estilosa. Tô brincando, mas tipo, tem coisas que a gente não precisa mais, sabe? Tem coisas que a gente somos libertos e tem coisas que a gente não precisa mais fazer, ou andar, ou falar, como palavrão. Pra que a gente vai falar palavrão, sabe? A boca fala aquilo que o coração tá cheio, e acho que as nossas roupas falam muito sobre nós. E roupas mais, sabe? Tipo, eu acho que fala muito sobre nós e sobre feridas que ainda estão abertas no nosso coração. E quando Jesus vem limpando, essas vontades vão embora. Você acha mais fácil evangelizar um ateu ou alguém de religião diferente? Gente, com certeza, o mais difícil de evangelizar de todos é o próprio crente. Porque anda na igreja, vive na igreja, mas quer viver do jeito que quer. Não quer ler a Bíblia, não quer seguir os mandamentos, quer dizer que acha, não, mas eu acho que Deus não tá nem aí pra com quem eu estou transando. É muito engraçado, eu recebo várias mensagens assim, tipo, ai Vika, eu sou cristã, eu vou na igreja e tal, mas não acho que é pecado não eu transar com meu namorado. Tipo, amada, você não tem que achar nada, tem um livro que te diz se é ou não. É muito difícil evangelizar crente, gente, é o mais difícil pra mim, evangelizar crente. Você me considera menos crente porque eu não acredito que pra ser crente tem que necessariamente falar em línguas? Amada, quem que falou pra você que tem que falar em línguas? Quem que falou pra você que eu acho que tem que falar em línguas pra ser crente? Meu, claro que não.
A oração em línguas é um dom do Espírito Santo, que a gente vai ver lá em 1 Coríntios 12, você vai conseguir ler lá todos os dons do Espírito Santo. E só que está lá, essa coisa aqui é muito importante. Porém, lá no versículo 11... Porém, é um só, o mesmo Espírito que faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme a sua vontade. Ou seja, não são todas as pessoas que vão fluir em todos os dons. Alguns vão fluir em todos, alguns vão fluir melhor em outros, alguns não vão fluir em nenhum, talvez em um, talvez em nenhum, talvez daqui muito tempo... Entende? É de acordo com a vontade de Deus. E Ele dá para quem Ele quer, na hora que Ele quer. É dito sim que todos nós podemos ter e fluir em todos os dons a partir do momento que o Espírito Santo está em nós. Podemos pedir, se quisermos, por exemplo, você quer orar em línguas, pede pra Deus pra Ele te dar esse dom. E provavelmente Ele vai te dar, porque Ele quer que a gente flua nisso. Mas é segundo a vontade dEle, e às vezes Ele tem outro plano pra você e Ele quer que você flua em outros dons. Tem dom de profecia, de palavras de conhecimento, de cura, de interpretar as orações em línguas, tem mil dons. E eu oro em línguas, mas eu tenho amigos que não oram e tá tudo bem, eles não são menos crentes do que eu. Quem é mais crente, menos crente, é Jesus. O único que tem o poder pra julgar é Deus, e é Ele quem determina e distribui os dons. É da vontade dEle. Quem sou eu pra dizer alguma coisa? Isso tá na palavra, gente. Esse tipo de pensamento de ai, você é mais crente ou menos crente, só vem de pessoas que não leem a palavra de Deus. Porque a partir do momento que você lê a palavra de Deus, as dúvidas vão indo embora. E bobeiras como essa não são ditas. De tipo, ai não, eu oro línguas, você não ora, então eu sou mais crente. Claro que não. Tipo, óbvio que não. Uma pessoa que ora em línguas pode nem ter vida de oração, sabe, com Deus. Pode ser uma coisa que foi dada pra ele num momento, de repente ele esfriou e nunca mais orou. Sabe, o mais importante é o que acontece no secreto. Deus honra aquele que Ele vê no secreto. Ou seja, o que importa não é o que você está fazendo fora da porta do seu quarto. Porque você pode muitas vezes estar fazendo pelas intenções erradas. De se mostrar, de aparecer, de, sei lá, de querer ficar famoso, de segurar no microfone e postar a foto no Instagram com o microfone pregando. Tem vários motivos ruins que a gente pode ter para parecer o crentão em público. Mas Deus sabe quem nós somos no secreto. É a partir do secreto que Deus nos honrará, porque é no secreto que Jesus sabe quem somos. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Logo tem mais crentez. Se inscreve nesse canal, deixa o seu like. Eu te aguardo aqui no próximo vídeo. Aqui tem vídeo toda quarta, sexta e domingo ao meio-dia. Me segue no Instagram, se inscreve nesse canal aqui. E é isso! Beijo enorme e tchauzinho!